Bom dia a todos. É com muita alegria, com muito carinho que nos reencontramos para que nessa manhã possamos ouvir o convite do Mestre Jesus. O convite do Mestre é que venhamos a traçar um novo caminho, sermos guiados pelo seu amor. E com esse amor, então, conseguirmos a transformação que se faz necessária para cada um de nós. E assim, procuremos nesse momento nos interiorizarmos, sentir o pulsar dos nossos corações, o pulsar da vida e agradecer. Agradecer as oportunidades, agradecer as experiências das quais temos vivido. E dessa forma, pedimos então que, recolhendo-nos, possamos nos abraçar aos nossos anjos guardiões, agradecendo-lhe o carinho, a dedicação, o auxílio a nós ofertado. Queremos cumprimentar e agradecer os mentores espirituais responsáveis pelo CAE, que direta ou indiretamente nos apoiam, nos auxiliam, nos dizem que somos capazes sim de construirmos algo novo, algo melhor. E assim, sentindo todo esse amparo, somos então recepcionados pela doce Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, que ao nos abraçar, nos fortalece na fé, na esperança, mas principalmente na mansetude, para que numa melhor condição venhamos nos apresentar ao Cristo. E perante a Ti, Mestre amado, agradecemos o Teu Evangelho, agradecemos os Teus exemplos, mas principalmente, Senhor, por dizer que és o caminho, és a verdade e és a vida, e que através de Ti possamos, cada um de nós, ter a oportunidade de nos aproximarmos de Deus, agradecendo a família, as experiências e pedindo, Senhor, que o Senhor nos abençoe. E queremos então dessa forma Te louvar, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja sempre o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que saibamos perdoar aos nossos devedores. Não deixei-nos cair em tentações e livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. A lição de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição número 80, que tem como título Opiniões. Ela é extraída do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 26. E sem demérito aos demais evangelhos, Lucas ele traz uma especial forma de se colocar em relação às vivências que Jesus quis nos trazer. Muitos sabem, Lucas acompanhou Paulo desde a sua segunda viagem, ele era sírio, um médico, então a gente até observa dentro da forma que o texto é colocado há uma diferenciação. E o trecho extraído do Evangelho é o seguinte: Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. E Emmanuel vai nos trazer a seguinte interpretação desse texto. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência. Portanto, a voz de Deus, comumente, nos esclarecerá nesse santuário divino. Nesse primeiro parágrafo,
ele já está nos alertando, né, que é positivo sim ouvirmos a opinião das pessoas das quais nós temos como referência, mas que há uma necessidade de nós então interiorizarmos aquela opinião e decodificarmos que às vezes a opinião daquela pessoa, aquele ponto de vista, serviu para ela, mas nem sempre o ponto de vista dela vai servir para as experiências das quais estamos vivenciando. Então, nós precisamos fazer essa análise, né? Perguntarmos para dentro de nós mesmos, né? Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação dessa passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que, num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Na verdade, como diz opiniões, né, então é uma análise que a gente faz e cada um faz essa interpretação de acordo com o seu conhecimento, com o seu momento. Nós precisamos ser muito cautelosos, porque em muitas situações nós nos deixamos levar pelas opiniões, como nós dissemos inicialmente, principalmente daquelas pessoas das quais temos como referências. Mas vejam, essas referências precisam ser observadas e dentro dessas opiniões nós precisamos fazer escolhas. Né? Nós precisamos ter a nossa interpretação própria, porque muitas vezes você vê no caso de Jesus, o mesmo homem, as mesmas ações, mas a interpretação de quem ouvia era totalmente diferente, os simpatizantes e os não simpatizantes. Então, quando nós formos chamados a emitir as nossas opiniões, que nós tenhamos muita cautela para que, com as nossas opiniões, não venhamos a fazer acusações, né, ou julgamentos precipitados em relação às situações que aparentemente nos apresentam, né, porque muitas vezes nós somos muito superficiais e nem tudo que parece é. Por isso que a lição pede para que haja essa análise interior. Né? Então, buscando esse nosso discernimento, eu gostaria de trazer uma história do livro das Virtudes 2, né, um compromisso moral,
que tem como título Opiniões Equivocadas. Certa vez, uma jovem foi confessar seus pecados. Não que ela fosse má, mas costumava expressar suas opiniões de forma precipitada, deduzindo história sobre coisas e pessoas. Essas histórias acabavam passando de boca em boca e faziam muito mal sem nenhum proveito a ninguém. E ela foi então se confessar. E o padre da congregação da qual ela buscou, o nome dele era São Felipe. E ele então inicia um diálogo com essa moça. Minha filha, você age mal falando dos outros. Tenho que lhe passar uma penitência. Você deverá comprar uma galinha no mercado e depois caminhar para fora da cidade. Enquanto for andando, deverá arrancar as penas e ir espalhando-as. Não pare até ter depenado completamente a ave. Quando tiver feito isso, volte e me conte. Ela pensou com seus botões que era mesmo uma penitência muito singular, mas não objetivou. Comprou a galinha, saiu caminhando e arrancando as penas, como ele lhe dissera. Depois voltou e reportou-se a São Felipe. E aí volta de novo o diálogo. Minha filha, disse o santo, você completou a primeira parte da penitência. Agora vem o resto. Sim, o que é, padre? Você deverá voltar pelo mesmo caminho e catar todas as penas. Mas, padre, é impossível. A essa hora o vento já espalhou em todas as direções. Posso até conseguir algumas, mas todas é impossível. E o reverendo, então, completa. É verdade, minha filha. E não é isso mesmo que acontece com as palavras tolas que você deixa sair? Não é verdade que você inventa histórias ou coloca suas opiniões que vão sendo espalhadas por aí de boca em boca até ficarem fora do seu alcance? Será que você conseguiria segui-las e cancelá-las se desejasse? E a menina reflexiva disse, não, padre, não conseguiria. Então, minha filha, não espalhes essas penas pequenas e maldosas pelo seu caminho. Então, o que a lição, a história quer nos trazer? Prudência. Né? Jesus, como educador e mestre, ele pediu para que nós possamos ter cuidado com as nossas palavras, fazermos escolhas, por isso que temos o livre-arbítrio, não ultrapassarmos dos limites, que muitas vezes a melhor opção é nos calarmos, é aguardarmos, para que então, de uma forma mais tranquila e com mais bases, colocarmos a nossa opinião. Né? Então, que em cada situação, em cada experiência que venhamos a viver, que possamos ter esse discernimento para que as nossas opiniões sejam muito mais do que palavras, né? E sejam mais pontuadas nas nossas atitudes. Que possamos, então, com muita paz, com muita serenidade, refletirmos sobre esse assunto. E para tanto, finalizando então a nossa preleção, vamos mais uma vez nos interiorizando, extraindo dos nossos corações os nossos mais nobres sentimentos em formas de vibrações. E vibramos pelo bem universal. Vibramos pela união, pela paz, o respeito entre todos os homens do planeta Terra. Vibramos pelos necessitados do corpo e os necessitados da alma. Vibramos
por esta oportunidade virtual que estamos tendo. Vibramos pelo CAE, Casa Física, que nos acolhe, nos auxilia. Vibramos por todos os nomes que passam pela nossa mente. Vibramos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e desafetos. E assim, pedimos a Jesus e a espiritualidade aqui presente que possamos fazer uma vibração por nós mesmos, criaturas ainda que buscam, através do entendimento, através do discernimento, a construção de um ser melhor. E assim damos graças a Deus, graças a Jesus, agradecidos nos despedimos e futuramente teremos a oportunidade de um novo encontro. E que a paz, o amor do nosso Senhor alimente a cada um de vós, hoje e todo sempre. Graças a Deus. Um bom dia.